Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Mais Fé. Hoje nós estamos tendo a alegria de receber a pastora Ivete, ela que é bióloga, já morou em alguns países, esteve por 6 vezes em Israel. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, Ivete, seja bem-vinda. E já vamos começar, esse bate-papo. Fala um pouco da sua experiência, como que foi esse encontro com esse Senhor tão maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu chamado. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo, doutora Fátima. Eu cresci em um lar cristão. Eu nasci no sítio, lá perto de São José do Rio Preto. E meus pais já eram cristãos, meu avô se tornou cristão na igreja metodista, muitos anos atrás. Então eu tinha já um conhecimento, mas as minhas primeiras experiências com Deus, com Cristo, foi mais ou menos com 9 anos de idade. Eu já comecei a ler a Bíblia e batizei-me aos 11. E depois, aos 13 anos, eu tive uma experiência que para mim foi muito marcante, que foi uma das primeiras vezes que eu senti a presença de Deus de uma forma muito forte, que foi durante uma chuva. Eu acho que por ser bióloga, eu sempre fui muito ligada com a natureza, nasci no sítio, e eu estava em Penápolis, eu cresci em Penápolis, bem pertinho, né? E então foi uma experiência muito interessante, uma chuva torrencial, mas foi uma das vezes que eu nunca esqueci, porque senti muito de perto a presença de Deus e eu consegui, talvez, entender um pouquinho da misericórdia de Deus. Durante aquele tempo que eu passei na chuva, e foi mais de meia hora de uma chuva muito forte, foi uma experiência muito marcante na minha vida com relação à presença de Deus, com relação à misericórdia de Deus. E eu reconheci naquele momento que eu estava viva, porque Deus é misericordioso, porque senão eu poderia já estar morta. Como foi conciliar tudo isso? A juventude, porque foi um chamado desde bem nova, estudo, as tentações, da juventude, como que você soube administrar, tudo isso, essa experiência já tão jovem, assim. Pois, boa pergunta. A gente sempre passa, dificuldades, mas o chamado em si, essa convicção de que Deus estava me chamando para a obra, dele, eu tinha mais ou menos por aí também uns 13 anos de idade, e quando eu comecei a ler, chegaram as minhas mãos, ou a igreja onde eu cresci na quadrangular em Penápolis, chegaram à igreja mais de uns 100 livros, mais ou menos, que foram doados por uma irmã da igreja batista, na época, lá de Penápolis. E muitos desses livros eram livros de biografias de missionários, histórias missionárias. E eu comecei a ler esses livros e uma vontade entrou no meu coração, esse desejo de fazer a obra de Deus. E eu já com 15 anos eu já falava, eu quero ser missionária, eu vou ser missionária. E foi um desejo que nunca passou. Eu estudei, continuei estudando, terminei o 2º grau, junto com o magistério, na época que eu fiz em 86, há mais tempo. E nessa época eu já queria fazer seminário. Eu falava, não, eu não vou fazer faculdade, vou fazer um seminário, eu quero trabalhar na obra de Deus. Então foi um desejo que entrou e nunca saiu. Houve momentos que eu cheguei a pensar, não, acho que isso é coisa da minha cabeça, não vou continuar com o meu trabalho, estudar, e eu estudei, fiz biologia anos mais tarde, mas nunca passou esse desejo. Então, assim, eu sempre priorizei e Deus tem me honrado. Mas uma coisa que às vezes eu gosto de comentar é que entre o meu chamado, mais ou menos aos 13 anos, e a minha saída em definitivo, digamos, do Brasil, ou quando eu deixei meu trabalho, tudo foram 20 anos aproximadamente. Quando eu saí do Brasil, eu já tinha
já tinha passado os 30 anos, então eu creio que foi um período de preparo em todo sentido, né, de experiências com Deus, também de experiências em trabalhar na igreja, com os mais diferentes oportunidades que eu tive de trabalhar na igreja local, tanto em Penápolis como aqui em Araçatuba, depois que eu vim para cá em 92. Então, assim, as várias coisas. E tudo isso. E nunca passou o desejo. Eu falei, não, então é melhor seguir o que Deus tem colocado no meu coração. Como foi, assim, a família, né? Como que a família entendeu? Teve resistência ou não? Sim, um pouco, né? Eu ouvi de algumas pessoas da minha família se eu estava louca, né? Justamente na época que eu tomei a decisão de deixar meu trabalho, eu era funcionária pública aqui em Araçatuba, efetiva, os meus amigos todos já estão aposentados, né? E eu tomei essa decisão no ano de 2000 de deixar meu trabalho para seguir aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Sim, um pouco de resistência de alguns, mas também a bênção de vários, do meu pai principalmente, né? A minha mãe demorou um pouquinho mais para entender, só quando eu voltei pela primeira vez, depois que eu já tinha saído, que algumas coisas aconteceram que levaram a minha mãe a entender que realmente Deus tinha isso para mim, e ela nunca mais pediu para que eu ficasse. Ela sempre, depois disso, me perguntava quando que eu viria, mas já não me pedia mais para não ir. Então, foi um processo em que a maior parte da minha família me apoia, ora por mim e me abençoa nessa batalha. Mãe Ivete, hoje, na nossa nação, nós sabemos que existe uma grande demanda, né? Várias pessoas estão se mudando para outros países e nós sabemos que a motivação é financeira. Você esteve morando em algumas nações, né? Como que foi? Qual é a motivação? Qual foi a princípio que realmente a levou? Né? Eu sei que você tem um chamado, mas a princípio teve que trabalhar outras situações. Como que foi? Sim, no meu caso, Deus é testemunha que eu jamais sairia do Brasil por razões financeiras. Não que eu fosse rica, né? Na época não é isso, mas eu tinha meu trabalho aqui e eu nunca tive essa intenção de morar fora do Brasil para fazer dinheiro, tudo isso. Então a minha motivação principal foi realmente ser luz e fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, que é levar o Evangelho, né? Esse Evangelho que nós cremos, poderoso de Jesus Cristo. Então, essa sempre foi a minha motivação. E eu sempre volto nesse ponto. E às vezes, quando fico um pouco temerosa com alguma coisa, eu sempre lembro e peço para o Espírito Santo me lembrar do meu chamado, de que para isso eu nasci, para isso esse é o propósito que Deus colocou na minha vida, né, de fazer o que eu faço. E realmente você firmou nesse chamado, nesse propósito, né? E como que foi você acostumar com diferentes culturas? Teve que trabalhar nesses lugares, né? Porque tinha todo um sustento, né? Sim, eu com relação ao chamado ou propósito de Deus, eu sempre digo que é melhor obedecer, né? Como a Bíblia fala, do que sacrificar. E se eu pudesse resumir o que eu faço em uma palavra, seria obediência. Né? Então, Deus sabe do custo, né? Mas eu sempre gosto de repetir também que eu faria tudo de novo, se fosse necessário. Nunca me arrependi. A questão financeira é uma das áreas talvez mais difícil para a gente que vive fora. Então, para mim, talvez não a mais difícil, mas uma das mais difíceis, né? Para mim, deixar a família aqui, tudo isso é um peso, né? Bastante grande, uma preocupação constante com aqueles que ficam, né? Mas eu fui aprendendo ao longo dos anos, ainda estou aprendendo a confiar, né? E deixar nas mãos de Deus. A questão financeira, quando eu fui para a Inglaterra, eu senti que eu precisava aprender inglês, porque nesse mundo
Se você falar espanhol é muito bom, mas se você falar inglês, em termos de comunicação, mundo afora, é melhor. Então, para aquilo que eu sentia que Deus estava me levando, eu sabia que eu precisava aprender inglês. Então, a princípio, eu fui para a Inglaterra a aprender inglês e foi um período muito... Bom, sempre foi difícil essa área. Houve momentos que eu precisei, sim, eu trabalhei e podia, na época, trabalhar 20 horas semanais lá na Inglaterra. Meu visto era de estudante, então eu trabalhava não mais que 20 horas, porque eu queria tempo para estudar, eu queria tempo para poder praticar o inglês, e eu não queria estar trabalhando o tempo todo, até porque eu queria também ser testemunha para os próprios ingleses, que eu não fui lá para ganhar dinheiro. Então, eu trabalhava, por 6 meses eu trabalhei em um lugar, um pub, que eles chamam lá, e foi com esse dinheiro que eu pagava a minha acomodação, o quarto onde eu morava. Então, assim, Deus foi suprindo. Mas Deus é tão bom e nada me faltou, e nada tem me faltado nesses anos todos. Eu me lembro que, ao final de um ano, Deus me direcionou para estudar em outra escola, uma outra escola de inglês, e eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para isso, né? E Deus levantou, algumas pessoas me abençoaram, algumas pessoas de lá, creio que inclusive uma velhinha de 87 anos na época, ela nunca me falou, mas eu creio que foi ela que me abençoou com 1.000 pounds, né, 1.000 libras, e mais algumas pessoas, e com esse dinheiro eu pude pagar 6 meses de escola. Né? Então aí assim, eu deixei o trabalhinho que eu tinha, ele me dava 50 pounds por mês, e Deus supriu assim de uma vez 1.500 pounds, mais ou menos, que eu precisava na época para pagar a escola 6 meses. Eu paguei a escola, então Deus supriu. Então assim tem sido minha caminhada, sabe? Tudo que eu preciso, na hora certa, Deus provê, sabe? Então, assim, eu sempre falo que a minha conversão ela foi muito bem definida, né? Altos e baixos nós passamos, mas eu nunca tive dúvida, né? E eu vejo que aconteceu mesmo com você, né? Nunca titubeou assim, será que... Ou, né, que desânimo, que vontade de desistir. Nunca houve, não existiu isso, né? Apesar das dificuldades, altos e baixos, mas foi uma conversão e um chamado bem definido, né, no seu coração. Sim, graças a Deus. E assim, quando eu lembro da Inglaterra, eu lembro com muito carinho. Na verdade, é um país que eu aprendi a amar. Eu tenho hoje vários bons amigos lá. Eu tenho uma que é mais que uma amiga, é uma irmã para mim. Eu fiquei doente lá em 2005, por exemplo. Eu estava fazendo meu estágio lá em Londres, fiquei doente. Esse foi talvez um dos momentos mais difíceis que eu vivi, né? Eu fiquei com muitos bichos me picaram, acho que eram insetos. E resumindo, ela chama Daiane e ela não, Vete, vem para casa. A casa dela sempre foi a minha casa. Ela sempre fala, não, quando você precisar, você vem para casa. Quando eu saí da casa dela, porque eu morava com ela a princípio quando eu cheguei lá, quando eu saí da casa dela em direção a essa escola que eu contei, ela deixou a chave da casa dela comigo. Falou, não, fica com a chave. O dia que você quiser vir para casa, se você chegar antes de mim, você pode entrar, você tem a chave. Então, ela se tornou uma irmã para mim. Então, Deus, assim, me deu... Uma das minhas orações, antes de eu sair do Brasil, eu justo orei por isso. Eu falei, Deus, por favor, me dê amigos. Porque eu gosto muito de pessoas e eu tinha e tenho bons amigos aqui em Araçatuba, especialmente, né, no Brasil. E eu orei por amigos. E ao longo desses 23 anos que eu estou fazendo o que eu faço, na verdade, Deus me deu mais que amigos. Deus me deu irmãs. Eu tenho algumas irmãs que eu digo, é mais que amigas. Uma delas é a Daiane, lá na Inglaterra. Então, assim, Deus é muito bom. E outra coisa que, para mim, assim, foi muito gratificante que Deus me deu, além do que eu sonhei, além do que eu queria, foi o seminário. Eu sempre quis fazer um seminário de tempo completo, né? E aqui no Brasil não deu certo, eu até tentei fazer em 92, lá no Vale da Bênção, perto de São Paulo, mas não deu certo, acabei vindo para Araçatuba em 92.
E Deus abriu portas para eu fazer um seminário de teologia lá na Inglaterra, de tempo completo. Esse também foi outro milagre, porque a escola onde eu fui estudar inglês, eles me deram uma bolsa de 80% para eu estudar no seminário. Então, eu fiz um seminário lá na Inglaterra. E, assim, quando eu olho para trás, eu falo, uau, é só Deus para fazer isso. Tanto financeiramente, como também eu estudei num segundo idioma. O meu inglês na época não era dos melhores, ainda não é, eu ainda começo dos meus erros. Mas Deus foi tão bom que, assim, e o seminário eu lembro com muita saudade, porque foi um tempo precioso, foi um tempo de aprendizado. É incrível como Deus supriu. Eu trabalhava também algumas horinhas na escola para poder pagar, era 20% que eu pagava, mas 20% era muito para mim, mas Deus supriu. E, assim, o seminário foi melhor, muito melhor do que eu imaginei. Nunca sonhei, antes de sair do Brasil, que eu estudaria teologia lá na Inglaterra. Então, assim, eu conto isso, acima de tudo, para glorificar a Deus e para que as pessoas vejam que você pode fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque Deus é Deus, e porque Deus supre. Sabe, às vezes a gente tem medo do lado financeiro. Mas o que vai acontecer? Eu conto isso do seminário, eu posso contar muitas outras coisas para que o mundo, sabe, para que as pessoas vejam e junto comigo alegrem-se, né, de que Deus é Deus. E quando Deus manda, obedeça, porque o dinheiro, isso é o de menos, né? Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é aquele que abre portas e realmente, assim, foi um tempo muito bom. Isso em Inglaterra, acabei ficando 5 anos, eu fui para estudar, 1 ano, fiquei 5, porque eu fiz seminário, e tudo é um propósito, e foi aí um preparo para depois eu chegar na Espanha. Aí sim, na Espanha a gente foi com um objetivo para trabalhar com a igreja, trabalhar com pessoas, trabalhei muito com mulheres do norte da África, várias coisas. E esteve à frente de algum ministério ou mais na parte de evangelismo, com as mulheres? Fazíamos de tudo, né? De tudo um pouco. Né? Eu tive um pequeno grupo em Málaga, onde eu era a pastora, vamos assim dizer, né? Eu que ensinava, a parte de ensino era mais comigo. Trabalhava com pessoas que a maioria não conheciam nada de Deus, a maioria nunca tinham tido contato com a Bíblia. Né? Alguns tinham um pequeno conhecimento, mas a maioria não conhecia nada. Então, assim, foi um período difícil, mas muito interessante também. A gente fazia trabalhos manuais também para ajudar as mulheres, costura, curso de corte e costura, pintura, artes, de tudo um pouco, né? De tudo um pouco para tentar, são estratégias, né? Mas fizemos várias coisas. Eu também apoiei a igreja quadrangular, principalmente quando eu estive em Madrid, eu apoiava a igreja sede de Madrid, trabalhei com jovens, trabalhei com a igreja em si, e depois fui apoiar um pastor que estava enfermo, lá na cidade de Talavera de la Reina, que é uma cidade menor, não muito longe de Madrid, uns 100 quilômetros de Madrid. Também fui apoiar a igreja por um período, porque o pastor estava enfermo, então fui ajudar. De maneiras que a Espanha, assim, modéstia à parte, mas eu fiz de tudo um pouco, vamos dizer. Também comecei um trabalho, até engraçado, um trabalho de futebol com as crianças, lá atrás, em 2008. Eu estava lá em Madrid e até hoje esse trabalho funciona. A gente começou ensinando futebol. Olha, claro que eu não sei ensinar futebol, né? Mas eu sempre gostei um pouco de futebol. Eu consegui algumas pessoas, uma equipe, inclusive um rapaz de lá, um menino ainda, adolescente, que me ajudava, que ensinava as crianças. E a gente juntava 40, 50 crianças para jogar futebol lá na quadra. E hoje esse trabalho, né, eu saí de Madrid já em 2012, mas tenho uma amiga que continua lá, que ela continua esse trabalho num formato diferente. Ela faz algumas atividades por ano, umas 5 ou 6 vezes ao ano. Ela faz diferentes atividades para que as crianças e os adolescentes desse lugar, que é um lugar mais pobre, desse lugar, lá onde ela mora, onde eu morei também 5 anos, para que as crianças e adolescentes tenham a oportunidade de ouvir de Jesus.
Claro que esse trabalho, principalmente, a gente tem que fazer com muita sabedoria, sabe? Porque a gente trabalha num ambiente totalmente fora do contexto cristão. Então, a gente fez esse trabalho e ainda está lá, graças a Deus. Consegue introduzir o Evangelho, né? Exato. Graças a Deus. Alguns desses meninos e meninas hoje são adultos e alguns se batizaram, alguns foram para algumas igrejas. Então, é um trabalho de formiguinha, vamos assim dizer, mas a semente foi semeada e continua sendo semeada lá nesse lugar. Com certeza. E quando você sentiu que era momento de ir embora, de ir para outro lugar? Sim, boa pergunta, porque assim, quando eu saí do Brasil em 2000, em setembro de 2000, eu não imaginei aonde Deus me levaria. Mas uma das palavras que Deus sempre falou comigo foi justamente em Hebreus 11:8, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu, né? E foi para um lugar que ele não sabia. Né? Então, assim, no meu caso, eu sei que isso tem sido realidade também. Né? A princípio, eu fui para a Inglaterra, depois Deus me direcionou para a Espanha, e mais ou menos por volta do ano de 2014, eu tive a oportunidade de ir a Israel pela primeira vez. Porque eu tinha um líder, um dos meus líderes da Espanha, no começo. Depois, nessa época, ele estava em Israel, ele estava trabalhando lá. E ele nos convidou para conhecer Israel. E nós fomos. E até é uma longa história, mas eu fui em um navio cargueiro. Pouca gente já viajou em navio cargueiro, né? Mas foi uma viagem muito marcante, demorou bastante para chegar da Espanha até Israel. Eu tive que pegar o navio, na verdade, na Itália. Então, a gente demorou uma semana para chegar em Israel. Ficamos 2 semanas e uma semana para voltar até na Itália. Então, deu 1 mês e pouquinho de viagem para ficar só 15 dias lá em Israel. Mas nesse período, Deus já tinha me falado que eu sentia que estava chegando um tempo de mudança. Não sabia para onde. E eu fui para Israel nessa primeira viagem. Na minha cabeça, pensei que era uma viagem de passeio, de conhecer um pouquinho de Israel, aproveitando a oportunidade que os nossos amigos estavam lá. Eu falo nossos porque eu não fui sozinha, eu fui com mais 2 amigas obreiras como eu. E fomos na casa desse amigo, então ficou um pouco mais barato, tudo isso. Mas, nesse período, eu tinha me esquecido que Deus tinha me dado uma palavra em 2007, quando eu cheguei na Espanha, uma pessoa orando comigo disse que Deus me disse que eu iria a Israel. Só que eu achei que era só passeio, né? Vou conhecer e ainda lembrei, falei, olha, Deus está cumprindo a palavra, né? Mas, na verdade, essa viagem foi um abridor de olhos para mim, ou de coração, mais que isso. E foi um processo. E depois disso, em 2015, 2016, Deus foi confirmando no meu coração que realmente estava chegando um tempo para mudar de campo, né? E começou a abrir portas e colocou Israel no meu coração, esse povo, e eu estou tentando obedecer. E a gente ouve falar muito, né, de Israel. Eu, desde criança, e antes de conhecer Jesus, a gente tinha aquele receio, né, desse povo. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Tanta guerra, tantos conflitos e acaba, assim, acho que os noticiários passando um pouco o contrário ou deturpando um pouco de quem realmente é aquele povo, né? E você sentiu que era o momento de ir para Israel, então, em 2015. Aproximadamente, entre 2015 e 2017, foi um trabalhar de Deus. Eu comecei a perceber que era tempo de realmente mudar de campo, né? E comecei a me encaminhar para isso. Mas está demorando ainda um pouquinho mais do que eu pensei a princípio, por algumas razões. Mas sim, mais ou menos aproximadamente em 2017, já sabia que realmente era Israel.
Até perguntei para Deus várias vezes se é isso mesmo, né? Volto para a Inglaterra, que eu já conheço, né? Mas Deus realmente foi confirmando o coração. Eu, às vezes, falo, parece que Deus, eu penso que vai ficar mais fácil, mas Deus sempre me coloca um desafio maior. E graças a Deus, porque eu fico pensando, se Deus já tivesse me levado diretamente a Israel, quando eu saí do Brasil, provavelmente o processo seria mais difícil, mais penoso, vamos assim dizer. Mas eu vejo que o meu tempo na Espanha foi um tempo de trabalho, foi um tempo muito bom, foi um tempo muito difícil também. Na Espanha eu passei um choque cultural mais pesado do que na Inglaterra. Foi um tempo difícil, mas foi um tempo de aprendizado. Eu, inclusive, justo agora, eu terminei de ler o livro de Jonas ontem. E quando eu leio Jonas, eu sempre lembro, o profeta Jonas, sempre lembro da Espanha, do meu período de Espanha. Porque, na verdade, Espanha foi um tempo de Deus na minha vida, difícil, muito difícil, se eu for contar aqui, fica muitas horas, muito bom ao mesmo tempo, porque, acima de tudo, Deus trabalhou no meu coração, né? Com relação aos árabes, a trabalhar com eles, a amá-los, porque eles são dignos de amor, né? E não são todos que são terroristas, como muita gente pensa. Eu já dormi, já comi, já estive com famílias árabes em vários lugares e eles são pessoas. Agora, tem problemas? Tem muitas pessoas que têm problemas, né? E tem os que não fazem as coisas corretamente. Mas então eu vejo a Espanha como isso, um preparo de Deus. E também com relação aos judeus. Falando do povo judaico, o povo judaico, eles têm um ditado entre eles, que eles falam, nós somos como a tuna. A tuna em espanhol, a tuna é a fruta do cactus. Sabe? É que a gente tem também, aquele cactus que dá aquele fruto. Então, eles falam, nós somos como a tuna, ou como a fruta do cactus. A gente é espinhento por fora e doce por dentro. Então, os judeus são assim. Se a gente aprender e conhecê-los, os espanhóis também têm a sua doçura também, né? Mas tem que conhecer, porque a princípio são como ariscos, como porco-espinho, assim, que está sempre na defensiva, os espanhóis. Os judeus também assustam um pouco, mas na verdade é um povo muito amável, é um povo que precisa ser amado e que precisam de Jesus tanto quanto nós, né? Então, todos os povos da terra precisam de Jesus. E todas as pessoas, porque às vezes a gente coloca assim, aquele sim, aquele é bonzinho, aquele merece, né? Aquele não. Então, realmente, o povo é um lugar, Israel é uma colcha de retalho, eu digo. É um povo, é uma nação, acima de tudo, porque é um milagre, mas pessoas que vieram de vários países, de muitos países. Então, são várias culturas convivendo ali junto, existe muita disputa, vamos dizer, muita diferença entre eles mesmo, né? Porque um veio da Rússia, por exemplo, eles têm uma mentalidade diferente de um judeu que foi daqui do Brasil, por exemplo, a morar lá em Israel, como tem muitos, ou dos judeus argentinos, ou dos judeus americanos. Então, são muito diferentes e, ao mesmo tempo, formam uma nação. É assim, é fascinante. Na verdade, Israel é fascinante. Eu recomendo. Esse é o meu desejo de um dia estar lá, conhecendo essa nação. Espero que logo. E as diferenças religiosas, né? Nós sabemos que lá tem os grupos religiosos. Aqui, como no Brasil, nós temos diferentes religiões, algumas bem conhecidas, né? Como que quais as diferenças desses grupos religiosos? Quais são esses grupos religiosos? Sim, bom, em Israel é o único país, na verdade, democrático de todo o Oriente Médio. Então, baseado nisso, existe liberdade religiosa. Então, existem vários grupos, a gente pode citar 4 grupos dentro do judaísmo, né, que eu vou falar rapidinho. Também a gente pode pensar nos árabes, por exemplo, nos árabes palestinos.
em Israel eles têm liberdade de serem muçulmanos. Então, em Israel existem muitos lugares e muitas mesquitas. Existe essa liberdade. Né? Então, pensando dentro do lado dos judeus, existem judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, né? Que são muito, o nome já diz, né? A maioria deles usam roupas pretas o tempo todo, os homens principalmente. Eles vivem principalmente de estudar a Torá. Muitas vezes quem cuida da família, quem cuida em termos financeiros, a mulher acaba estudando mais que o homem em termos de estudar e ter seu trabalho. Então, esses são os ultra-ortodoxos. E eles estão, principalmente em Jerusalém, mas estão em várias partes de Israel. Também nós temos os judeus, né, os israelenses, que são praticantes do judaísmo, mas eles não são eles não são radicais, melhor dizendo. Muitos deles usam o kippá, né, e assim, não se distingue tanto pela aparência deles, física, em termos de roupa, mas você percebe que eles são praticantes do judaísmo. Também nós temos muitos, não tantos, mas tem uma pequena parcela da população que são judeus messiânicos, que são os que creem em Jesus, creem que Cristo é o Messias que já veio. Então, existem sim também aqueles que já creem, né? Não é uma parcela muito grande da população, mas existe. A igreja messiânica está lá, existe em vários lugares. Também existe essa liberdade religiosa de você frequentar a igreja que você quiser, né? E também temos muitos que são ateus. Então, a gente tem outros também, tem outros pequenos grupos, mas basicamente esses 4 grupos principais em Israel. Então, existem muitos judeus que são totalmente seculares, né, que nem acreditam na existência de Deus. Interessante, né? Porque a gente tem a imagem de que todos creem em Deus, apesar das diferenças dos segmentos, mas que todos creem. E existem ateus, então, lá em Israel. Interessante. E como que é a aceitação assim, do evangelho? É muito difícil para evangelizar o judeu? Olha, eu respondo essa pergunta baseado na minha experiência, claro, tanto das minhas oportunidades que eu já tive de conversar com judeus dentro e fora de Israel, mas também pela minha experiência na Espanha. A estratégia em si é amizade, né? Então, por exemplo, na Espanha houve casos, e eu sou testemunha disso, que houve pessoas que eu conversei muitas vezes e fiz amizade por vários anos para depois ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Então, tem aqueles que já estão prontos e tem aqueles que não. Com relação aos judeus também, eu já tive oportunidades com judeus ortodoxos que eu pude conversar. Ele começou a conversar comigo, eu até estranhei, porque eu, como mulher, né, eu estava no aeroporto e ele começou a me questionar, sentou do meu lado, eu estava lendo um livro, e ele começou a perguntar, e a gente conversou por um bom tempo. Ele era um judeu aqui no Paraguai, estava indo para Israel, né, e a gente pôde conversar um bom tempo. Foi bastante interessante a conversa, e ele começou a conversa, né. E aí tive uma outra oportunidade também com um judeu que estava indo a Israel. Ele era um judeu praticante, ele não era ortodoxo, mas foi muito interessante também um tempo de conversa. Como foi quando eu estava nessa viagem no navio cargueiro, então tinha tempo de sobras, né? Não tinha muitos passageiros, só existia 7 passageiros no navio cargueiro e mais a tripulação, né? Então, eu tive bastante oportunidade. Esse rapaz começou a conversar comigo um dia, e depois, no outro dia, a gente continuou a conversa. Foi muito interessante. Ele estava, com certeza, procurando a verdade, né? E ele estava muito aberto, né? Uma das coisas que eu disse a ele foi que tudo que Jesus ensinou foi baseado na Torá.
E ele ficou assim assustado, ele falou, não é possível. E até dei alguns exemplos para ele, né? Quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Porque essa palavra está totalmente na Torá. Jesus, ele não desfez da Torá, ele usou tudo isso para trazer o evangelho do reino, que era ele mesmo, né? E foi muito interessante esse tempo com ele, em termos de conversa. Ele estava muito aberto, ele estava procurando pela verdade. E uma das coisas que eu falei com ele, e eu sempre faço isso, eu deixei com ele a responsabilidade, no sentido de que eu disse a ele, você é inteligente, você está procurando Jesus, aliás, eu disse, você está procurando Deus, você está procurando a verdade. Você pergunte para Deus, você mesmo. E você, a Bíblia fala, citei lá Isaías, porque é sempre bom a gente, quando fala com ele, sempre falar mais desde o Velho Testamento, porque muitos deles têm conhecimento do Velho Testamento, mas não têm conhecimento do Novo. Alguns sim, mas a grande maioria não. Então, eu disse a ele desde o Velho Testamento, eu falei para ele, Isaías fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você quer ser salvo, você invoque o nome do Senhor e Deus vai se revelar a você. E ele vai falar para você quem é o verdadeiro Messias, né? Porque a briga dele era se Jesus realmente era o Messias, né? E eu não briguei, eu não brigo, é uma das coisas que Deus me ensinou. Me mudou muito no meu tempo aqui no Brasil. E é diferente você trabalhar aqui no Brasil, porque a nossa cultura, a gente sabe, pode empurrar um pouco mais, pode ser mais direta, porque as pessoas não se ofendem. Mas lá Deus me deu essa graça de trabalhar mais devagar, vamos assim dizer, né? E eu sempre deixo com a pessoa a decisão, né, de procurar mais, de aprender mais de Deus, porque Deus vai se revelar àqueles que buscam a Ele. Né? E também os ateus. Eu tive também uma experiência na volta de Israel, voltando para a Espanha. Conversei com uma mulher que o marido dela, os dois estavam no barco, né, no navio, e ele era médico, aposentado já, e ela começou a conversar comigo. Então, ela se dizia ateia, mas na verdade ela começou a perguntar para mim o que realmente eu queria e tudo isso. E foi uma conversa também muito interessante. Foi interessante quando ela começou a conversar comigo, o marido dela foi embora, mas ela ficou e conversou também por umas 2 ou 3 horas, né, sobre as coisas de Deus e tal. E eu percebi que na verdade ela não era ateia, ela só não tinha encontrado ainda o verdadeiro Deus. Sim. É interessante mesmo, né? Mudando um pouco do assunto religioso, né? Um brasileiro em Israel, como é diferente a maneira como se faz as alimentações, como se vivem em família, as diversões. Como que é lá, assim, a vida social das pessoas? É muito diferente da nossa aqui no Brasil? Não é muito diferente. Depende muito, obviamente, de onde a pessoa mora. Por exemplo, quem mora em Jerusalém é uma cidade, ela é tipicamente religiosa, né? Então, muita coisa acontece em Jerusalém, mas assim, na questão de diversões, por exemplo, os jovens, balada, tudo isso acontece muito mais em Tel Aviv. Né? Tel Aviv é uma cidade muito secularizada, totalmente, na verdade. Então, assim, mas tem todo tipo de diversão. Tem as boates também. Israel é um país totalmente secularizado, se nós formos dizer, uma grande parte. Agora, tem os refúgios, vamos assim dizer. Então, a vida depende se a pessoa é um muçulmano, por exemplo. Ele vai ter o estilo dele, normalmente ele vai na mesquita, não todos, né, mas ele vai à mesquita na sexta-feira, né, na hora do almoço, por aí, é horário deles irem rezar na mesquita. Depois, a sexta-feira, eles param. Final da tarde, se eles tiver comércio, eles abrem de novo. Isso os muçulmanos, né? Já os judeus,
praticantes, eles param tudo. É interessante a sexta, o que é o Shabat, né? Na sexta tarde, no pôr do sol, 1 hora antes do pôr do sol, começa o Shabat. Então, eles tocam as buzinas, as trompetas, e anunciando o Shabat. E aí não tem mais trem, aliás, o trem para de correr a 1 da tarde, mais ou menos. Então, Jerusalém fica deserta, vamos dizer. Continua existindo vida, vamos assim pensar, mas a cidade para, não tem transporte público, então você é forçado a parar. Isso até o sábado. Só em Jerusalém? Não, em todo o país. Em todo o país. Alguns ônibus ainda tem no sábado, mas é muito difícil de você viajar, de você fazer qualquer coisa, se você não tiver um carro lá. Principalmente na sexta da tarde, assim, depois das 2 da tarde, as coisas já começam a parar. Seria o nosso fim de semana, vamos dizer. Lá começa na sexta-feira, e aí até o sábado, a hora que o sol se pôr. Aí 1 hora depois do sol se pôr, a cidade reabre, volta à vida. É muito interessante, é bem interessante. Agora, tem os que não praticam nada, então sempre você vai encontrar um restaurante, um lugar aqui ou ali que está aberto, porque não são praticantes. E existe essa Mas liberdade. também não tem nenhuma objeção. Eles podem funcionar normalmente. Não tem... Pode porque também, porque, por exemplo, se o dono do restaurante, se ele é árabe, muçulmano, se ele pratica... Então, ele vai abrir o dia que ele quiser. Às vezes ele fecha na sexta-feira. Então, vai depender. Então, depende do... Agora, tem um dia lá que é melhor você não fazer nada. A melhor coisa é ficar em casa. Que é o chamado o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Nesse dia, normalmente, eles ficam muito bravos se você sair de casa. Se você usar o seu carro, às vezes eles jogam ovos no seu carro. Eles ficam muito bravos. É um dia que é o dia do perdão. Então, realmente, é o melhor. Isso, sim, para o país inteiro. É muito interessante. É um dia que... Eles observam mesmo a data, né? Sim. E também porque tem os que não observam, mas como eles sabem que os outros vão ficar muito bravos, então eles evitam. É óbvio que se você tiver que ir ao hospital, sim, você vai, mas assim, sair passeando não. É um dia que você pode andar de skate nas ruas de Jerusalém, pode andar de patins e tal, mas não sai de carro não, senão você fica muito bravo, entre outras coisas. Esse é um dia muito interessante de observar lá. E como são os templos? Tem templos evangélicos lá em Jerusalém? Tem sim. Tem várias igrejas, na verdade, em Jerusalém. Tem, inclusive, o bairro cristão dentro de Jerusalém Velha. Jerusalém é dividido em 4 partes. Então, tem o bairro judaico, tem o bairro muçulmano, tem o bairro cristão, e tem mais um bairro, não lembro agora o nome, mas é onde está mais a parte do templo e tal. Então, mas é bem... Dentro da parte, pertinho do portão de Jaffa, em Jerusalém, tem a igreja que chama Christ Church, Igreja de Cristo, que na verdade é a igreja mais antiga de todo o Oriente Médio. Ela está lá desde 1840, se eu não estou enganada. É uma igreja anglicana, na verdade, e até hoje ela funciona. É muito interessante toda a história dessa igreja. Ela está lá, todo domingo tem culto, eles têm várias atividades, e é uma igreja viva e interessante, bem dentro de Jerusalém. Não é muito grande, mas é uma igreja que está lá já há mais de um século e meio aproximadamente. Aí tem outras igrejas também. Tem muitas igrejas ortodoxas lá, né? Que é bastante diferente, um pouco diferente, na verdade, da católica, mas tem vários lugares que está nesse contexto de igrejas ortodoxas. Então, é realmente uma colcha de retalho, como eu disse. Tem muita coisa fascinante, diferente, e é muito. Realmente, eu estou ainda aprendendo, sei só um pouquinho ainda, porque é muita coisa. É como nós estávamos conversando no domingo, né? Nós temos muitas coisas
para aprender com eles, né? Com uma maneira de serem, interessante. Nós sabemos que todos os anos, né, várias caravanas saem do Brasil com destino a Israel. E, de repente, nós fomos, né, acordamos com o noticiário, bombardeando as redes, né, sociais da guerra que aconteceu. Como que foi para você receber essa notícia? Você tem amigos lá que eles falam sobre essa guerra? Uau! Pois, bastante difícil. Eu recebi as notícias assim logo em seguida, como a maioria, e bem difícil. Eu tenho alguns amigos que continuaram lá, que escolheram permanecer em Israel, que não são judeus, mas escolheram continuar lá, né? Tem muitos que decidiram voltar para lá, justamente agora nessa etapa de guerra. Eles estão precisando muito de voluntários, de pessoas para trabalhar nas mais diferentes áreas, inclusive na agricultura. Eles estão precisando de pessoas para trabalhar na agricultura, na mão de obra de construção, né? Na construção civil, melhor dizendo. Então, assim, eu tenho vários amigos e alguns estão na guerra, porque são judeus, no caso, e todos foram convocados, todos, assim, até 45 anos, se você fez o exército, e lá é obrigatório, eles podem te convocar. Então, foram convocados muitas pessoas. Eu conheço um rapaz, dois, na verdade, conheço mais. Conheço alguns que estão na fronte, no fronte de batalha, né, na frente, trabalhando. Tem um deles mesmo que ele é engenheiro, e ele é um dos que está destruindo os túneis do Hamas lá na faixa de Gaza, né? Ele foi convocado já desde o primeiro dia para a guerra, quando explodiu a guerra, e tem vários outros. Então, assim, é um momento difícil, né? Porque você pensa, mudou tudo, muitas pessoas... o país está funcionando, está aberto, tem escola, tudo, eles tentam levar a vida normal, vamos assim dizer. Mas muitos lugares estão fechados, estão precisando de trabalhadores e tudo mais. Então, a questão do turismo, poucos turistas estão indo para lá agora, muitas pessoas têm medo. E os estrangeiros, a maioria dos trabalhadores estrangeiros, têm medo e foram embora. Então, o país vive uma situação bem difícil. Eu tenho contatos, claro, com várias pessoas lá. Tem aqueles que estão está muito tenso, porque eu tenho uma amiga mesmo, que ela tem 3 netos que estão na guerra, então, estão no exército, então estão na guerra. E também os filhos dela, porque todos nasceram lá, então eles estão também envolvidos na guerra. Então é muito difícil para eles lá no momento, né? É um momento... uma guerra dura e eles já previam que vai durar, como está durando, vários meses. Não é tão simples assim de desbaratar tudo isso e também complicado. Isaías 35 é uma profecia que várias pessoas nós ouvimos que está se cumprindo em Israel. A gente fala das tulipas, das flores, né, no deserto, dos rios que brotariam no deserto. É realmente uma profecia que está se cumprindo lá? Sim, é impressionante. Na verdade, tem várias profecias que, se a gente for analisar, elas estão se cumprindo cabalmente. Né? A própria existência de Israel é uma profecia se cumprindo, né? Ezequiel 37, 38, o Vale dos Ossos Secos, é nitidamente uma profecia sobre o ressurgimento de Israel. Então, assim, com certeza, tem lugares lá que não tinha nada. Na verdade, se a gente estudar um pouquinho a história recente de Israel, do último século, vamos dizer, alguns anos antes de Israel se tornar nação, né, em 1948, já existia um trabalho todo para que Israel se tornasse uma nação.
E lá era uma terra que ninguém queria, na verdade. Era uma terra praticamente deserta, e ainda é, muitas partes é um deserto total. Mas é impressionante o que eles conseguiram fazer desse país em tão pouco tempo. Então, realmente, com certeza, Israel ele exporta flores hoje em dia, entre outras coisas. Eles exportam frutas. E é um país tão pequeno que, para nós brasileiros, para a gente ter uma noção de tamanho, Israel é um pouquinho menor do que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Então, Israel é tão pequeno em termos geográficos, mas eles têm uma tecnologia assim de ponta em todas as áreas, É fascinante. Na verdade, é um milagre ver Israel existir. Na verdade, é um milagre, não tem explicação humana. E as próprias guerras que Israel já enfrentou ao longo desses 70 e poucos anos de existência mostram claramente que existe a mão de Deus com o povo, né, com a nação de Israel, porque senão ela não existiria. Conservando essa nação, né? Sim, trouxe de volta, realmente ressurgiu das cinzas, dos ossos, literalmente secos, e assim, e tem muita coisa bonita e interessante acontecendo lá, e na parte de tecnologia é assim impressionante, e várias outras áreas. Mas, Ivete, você teve a sua experiência bem jovem, né? Eu gostaria que você deixasse uma palavra aí para essa nova geração, né, que está se levantando, acerca do chamado, né, para reforçar e não temer o chamado de Deus. Né? Obrigada. Eu quero dizer a todos, na verdade, né? Eu sempre gosto muito de pensar e falar com os jovens e com os adolescentes e com as crianças, né? Mas também com os adultos, porque eu sempre penso no propósito de Deus. Deus tem um propósito com cada um, com você. Deus tem um propósito especial na sua vida. Se nós estamos aqui, eu sempre, depois agora do Covid, eu gosto de falar, nós somos sobreviventes do Covid, vamos dizer. E nós, na verdade, nós somos sobreviventes desde o ventre da nossa mãe. Em biologia, eu aprendo e sei que a vida é uma luta desde o ventre. Né? A probabilidade de existir vida a vida vai contra a probabilidade, essa é a verdade. Então, desde o princípio, quando a gente fala que você é um milagre, nós somos um milagre, se nós vivemos, se nós existimos, é porque Deus tem um propósito nisso. E quando terminar esse propósito, a gente não vai estar mais aqui. Então, assim, não tenha medo de obedecer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Um dos meus sonhos ainda, eu ainda tenho alguns sonhos, um dos meus sonhos é ver uma nova geração de obreiros cheios do Espírito Santo, com muito mais conhecimento que eu tive e tenho, levando a palavra de Deus. Porque na vida, tudo passa. A Bíblia fala que tudo passa. Todas as coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, fazer a vontade de Deus é a melhor coisa. E é o melhor lugar para você estar. Então, se você tem medo, e muita gente tem medo, né, de deixar tudo, de ir para outro lugar, e tudo mais, mas não tenha medo de obedecer, porque Deus é aquele que cuida de você, que cuida de mim, e nada vai acontecer fora dos planos bom, perfeito e agradável de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Então, não tenha medo de obedecer. E ânimo porque Jesus muito breve virá e nós precisamos pregar esse evangelho em todos os lugares. Porque não existe nada melhor, né? E não existe lugar mais seguro do que estar nas mãos de Deus. Então, essa é a minha mensagem para todos. E aqueles que pensam que já estão velhos, por favor, tem espaço para todos. No reino de Deus tem espaço para todos. No campo, você pode ir com a sua experiência. De repente, você é um mecânico já aposentado, vou dar só um exemplo. Né? Ou você é um médico, uma enfermeira que já está aposentado, já tem talvez o seu sustento, mas você pode contribuir.
eu conheço missionários ou obreiros que receberam a visita de algumas pessoas que foram até onde eles estão, não para trabalhar necessariamente, digamos, na obra que o obreiro está fazendo, mas às vezes eles foram lá para cuidar do missionário, para fazer comida para esse obreiro, para dar um conforto, às vezes, na hora da enfermidade. Então, existe campo em todas as áreas. Então, aquilo que Deus te chamou para fazer, faça e faça com alegria, porque vale a pena mesmo. A vida passa muito rápida, né? E eu creio que nós precisamos fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. E não tenha medo disso. Deus é quem chama, Deus é quem capacita. Tem coisas que a gente olha e fala, não, isso é muito difícil, é impossível, mas é Deus quem faz. Sempre, sempre lembrar que é Deus quem chama, é Deus quem capacita. E é Deus. Tudo é Deus. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. E a gente nunca se esqueça disso. Né? E sempre com muito cuidado, né, de não ensoberbecer o nosso coração, de achar que a gente já sabe tudo, que a gente já está pronto para o que der e vier. Não é assim. A nossa dependência de Deus em todas as coisas é fundamental para seguirmos em frente. Amém. Quero agradecer, né, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigada. E que Deus continue abençoando, né, esse trabalho tão maravilhoso, tão precioso e tão necessário. Amém? Amém. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Na verdade, é minha paixão, né? Eu falo que é a minha primeira paixão. Eu tenho várias paixões. A segunda, a terceira é biologia. Amo biologia. Mas eu amo pessoas e eu agradeço muito, porque é uma obra, eu creio que é a mais importante que nós temos à frente de nós, de todos nós. Eu entendo que cada um tem o seu propósito, ou o propósito que Deus queira, mas todos nós somos chamados, para fazer a obra de Deus. Aqui, lá e acolá. O importante é obedecer. E quero pedir que você deixe aí um tchau nas línguas que você sabe falar. Ok? Ok. Pois então, tchau. Não, todos sabemos. Shalom, em hebraico, que significa mais que paz, muito mais que paz. Bislama, tchau também em árabe. Bye bye, em inglês. Saludos. Hasta pronto, em espanhol. Que Deus te bendiga. Que o Senhor te bendiga. Obrigado você que esteve conectado conosco. Tempo maravilhoso. Muito obrigada. Não deixe de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Também se inscreva no nosso canal, ok? Deus abençoe.